Enfim, somos irmãos assim de verdade, de sangue. Talvez o que a gente vai falar aqui hoje tenha um pouco a ver com isso, né? Como é que podemos ser irmãos, né? Eu aí, um anglicano, imagino que tem gente aqui presbiteriano, Assembleia de Deus, Batista, tudo quanto é canto. A Batista dominou a cristandade. Batista sendo Batista. Já deu pra ver quem é Batista aí, né? E, enfim, ficou para mim falar um pouco sobre esse tema, né, da paz que nos une, em cima de um texto de Efésios, né? Espero que eu tenha pegado a referência certa aí, né? Efésios 2, né, de 11 até o 18, é isso mesmo? Ah, ótimo. Então não fiz errado, não. Vamos abrir aí? Achei doido, velho, o pessoal usa a Bíblia mesmo aqui, né? É porque assim... O povo da minha igreja começou a usar tanto data show que o povo parou de Bíblia para a igreja. Tá tudo lá. Ou celular, né? Mas não fique constrangido também. Se você tiver com a Bíblia no celular, pode usar. Efésios 2, do 11 até o 18. Bom, diz assim, essa palavra de Deus. Portanto, vós, que outrora eres gentios na carne, e eres chamados incircuncisos, pelos que se chamam de circuncisos, na carne por mãos humanas, estáveis sem Cristo, não participáveis da cidadania de Israel, nem das alianças da promessa, não tinhas esperança, nem Deus verdadeiro. Agora, porém, no Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, chegastes perto, graças ao sangue de Cristo. De fato, Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava, e abolindo a lei com seus mandamentos e exigências. Ele quis, assim, dos dois povos formar em si mesmo um só homem novo, uma só humanidade, estabelecendo a paz e reconciliando os dois com Deus em um só corpo mediante a cruz, na qual matou a inimizade. Veio anunciar paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. É por Ele que todos nós temos acesso ao Pai num só Espírito. Bom, gente, essa é a palavra de Deus. Nós damos graças a Deus por ela. E orar aqui um pouquinho. Senhor, obrigado por podermos compartilhar desse momento. Que seja um momento de crescimento, de edificação para cada um. Obrigado por poder estar aqui, ajudando, colaborando, Deus, nesse momento. E, enfim, Deus, obrigado pela Tua palavra que nos foi exposta, que atravessou os séculos e chegou aqui hoje. E continua nos transformando, Deus, desde sempre, transformando gerações e transforma a gente hoje. Eu te peço que ela continue operando isso hoje, não pela letra simplesmente, mas pelo Teu Espírito, que também está aqui. Flui entre nós, Espírito de Deus, fala com a gente a Tua palavra. Não nos deixe sem ela, Pai, porque ela é luz para o nosso caminho, para a nossa existência escura, para a nossa existência em trevas. O Senhor ilumina ela com a Tua palavra. Obrigado pela palavra revelada que é Cristo, que Ele seja a chave para o nosso entendimento de tudo que lemos e falamos aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, acho que pela altura da mesa aqui, vai ser melhor eu sentar, porque toda hora eu preciso dar uma baixada. Enfim, eu sou pedagogo da escola infantil, eu trabalho na escola infantil. Por isso a minha intimidade com as cadeiras aqui, que eu falei, gente, pode usar, não tem problema não, porque lá a gente faz as reuniões de adulto nessas cadeirinhas. É a mesma, que por incrível que pareça. Bom, gente, paz. Paz que nos une, né? Mas antes de tudo, paz. Paz é um tema caro, né? É um tema complicado hoje em dia. O Ocidente, né, do qual a gente faz parte, toda
as nações ocidentais, a gente fala, o mundo hoje é mais assim, assado, só que a gente está se referindo ao nosso mundo, né? Todo mundo sabe que a gente está se referindo de alguma forma ao Ocidente mesmo, né? Essas nações que as pessoas chamam de civilizadas, né? E, assim, a gente crê que ela é um lugar civilizado, né? Onde a maioria das pessoas conseguem realmente levar uma vida em paz e com um certo nível de prosperidade, né? Só que as evidências que a gente vê acontecer no mundo hoje, né? Os jornais, você ligou o jornal uma hora, não precisa nem ser naquele jornal mais sanguinário lá, não. Na Record, você ligou na Globo, você vai ver que o mundo não está realmente em paz. Tem alguma coisa aí acontecendo. As evidências apontam exatamente no caminho contrário disso aí. Ou minimamente que essa é uma visão muito otimista que a gente tem do mundo hoje, de que hoje nós habitamos num mundo pacífico, né, de verdade. Pessoas, assim, mais pessoas do que nunca, né, estão sendo expulsas do seu próprio lar, né, precisando fugir do seu país de origem, da sua nação, à procura de um lugar para viver, né? Isso é uma coisa assim extrema, né? Os países que... tem um comentário do N.T. Wright sobre isso, que ele fala... N.T. Wright é um teólogo aí que é da minha igreja também, né? É legal você ser da igreja gigante, assim. O fulano aí que é da minha igreja. O John Stott também era da minha igreja, morreu esses dias aí e tal. Os países que as acolhem, né, estão quase sempre sobrecarregados, acreditando que seus recursos e sua paciência, né, nacional já estão no limite, né? E os apuros, cara, dos refugiados é um dos maiores problemas do mundo atual, né? Não é... Grande parte do que a gente fala aqui no Brasil são problemas de gente que já está num certo nível assim, de organização e de saúde assim, social, muito à frente, sei lá, dos muitos países no Oriente Médio, na África e tudo mais, né? Os grandes problemas do mundo. Não que homofobia, racismo, essas coisas não sejam problemas sérios, precisam ser encarados hoje, mas, cara, estão longe de parecer com o nível do problema carregado, né, pela galera refugiada. A galera que realmente precisa fugir de guerra, ou de rebeldes que assumiram a nação, ou do próprio governo que assumiu a nação e era completamente totalitário, fascista e bota todo mundo para correr, obriga o povo, né, a diversas coisas. Então essa galera está saindo sem ter casa, sem ter chão, sem ter nada e procurando um lugar para ficar, né? E tudo que elas querem é um asilo num lugar, né? Que elas não estão nem preocupadas com discriminação. Será que eles vão me tratar bem no outro país? Eles só estão querendo poder respirar e falar, cara, ninguém vai dar um tiro na cabeça aqui, eu tô de boa. Fulano olhou pra você torto. Vai, cara, tô nem aí, eu tô em paz, eu tô feliz, né? Eu tô bem no lugar que eu tô aqui agora. Essa galera só quer respirar, só quer ter paz, literalmente, né? E o grande sinal de acolhimento dessa galera é o reconhecimento, né? O recebimento de uma cidadania, que é o sinal de que ela não vai ser mais perseguida, que ela foi realmente acolhida e aceita no lugar para onde ela foi, né? Tem um novo passaporte, né? É o bem mais precioso do qual se orgulha. Cara, agora eu tenho um passaporte, né? Eu tô falando assim, eu tenho um amigo refugiado, tá aqui no Brasil, hoje em dia e tudo mais, e é isso, no país dele, o pessoal queria a cabeça dele porque tinha virado cristão. O negócio foi pesado. Mas tem outros lugares que, enfim, ele era muçulmano, né? Mas mesmo muçulmanos estão fugindo de alguns lugares por causa do nível, né, do governo, da Sharia, as exigências, essa coisa toda, né? Muita gente é chamada de infiel, ou se você não faz parte dessa etnia X, você é um infiel e você tem que morrer. Aí a galera tem que fugir, tem que sair e tudo mais. Enfim. Mas quando você chega no outro lugar, que você recebe uma cidadania, cara, pra eles é assim, é tudo. Eu só queria poder viver, queria poder deixar meus filhos florescerem em paz, né? O pai daria tudo daria até a própria vida para os filhos poderem ir para algum lugar e eles poderem ficar em paz, né? É tenso, a gente vê aquelas imagens, né, do pessoal vindo pelo mar, enfim, é muito pesado também. E essa nova vida, né, acaba sendo um novo tempo, uma nova identidade, um tempo assim sem medo de ser deportado de volta
né? Porque normalmente os países ficam ali segurando a imigração até mandar de volta. Eu falei, e aí, velho, não vai ter jeito, você vai ter que voltar mesmo. E aí ele fala, cara, eu vou morrer onde eu tô. Ah, mas foi mal, aqui não vai rolar de você ficar, né? São as regras, igual alguém me disse essa semana, não sou eu que crio as regras, elas já estavam aí. Enfim. Mas não, cara, quando você recebe uma cidadania, você fica assim, cara, beleza, cheguei, né? Agora eu posso respirar, né? Eu pertenço àquele lugar. Mesmo que culturalmente vai ser outros passos agora, né? Para ser recebido e tudo mais. Então eu não preciso nem dizer que paz é um problema político também. Não tem como falar de paz sem esbarrar nesse aspecto político. E nem biblicamente, né? nem na Bíblia o tema da paz foge desse aspecto político do tema. E já a gente chega lá. Mas, por hora, eu queria lembrar que esse texto que a gente leu fala sobre isso, né? Eu não puxei o assunto dos refugiados aqui do nada, assim, só porque eu estava a fim de falar sobre refugiados. Mas esse texto que a gente acabou de ler, né, em Efésios, o apóstolo Paulo, ele não está simplesmente ilustrando a condição dos gentios, ele está mais do que isso, né? Ele está dizendo que os gentios eram meio que uns tipos de refugiados sendo trazidos para dentro da aliança do povo de Deus, né? Ele está descrevendo eles como refugiados que acabaram de encontrar asilo. Agora vocês têm isso, isso e isso. Antes, preciso dizer, vocês estavam... Ele fala uma lista de coisas aí, né? Você não pertencia à aliança, estava longe da comunidade de Israel, que estava sem Cristo, vocês não tinham um Messias, não participavam da cidadania de Israel, nem das alianças da promessa, porque para participar das alianças da promessa, creio que todo mundo aqui é minimamente entendido dessa coisa da Bíblia aí, que para você fazer parte daquela aliança de Deus com o povo de Israel, você tinha que ser israelita, né? O Velho Testamento é isso. Vocês não tinham esperança, nem tinham Deus, né? Ou seja, vocês não tinham nada. Da perspectiva do reino de Deus. Vocês tinham toda uma cultura, muita coisa linda acontecendo e tudo mais. Mas assim, da perspectiva do reino, da paz de Cristo, vocês estavam completamente alheios a tudo isso. E agora vocês foram trazidos para dentro. Então ele está tratando eles, usando a linguagem aqui de refugiados mesmo, encontrando asilo numa nação nova. É como se os gentios daquele tempo, sei lá, vamos pensar na metáfora de uns rios, né? Tem uns rios aí que desaguam no outro e aí de repente formam um rio só e eles vão seguindo juntos, né? E aí você imagina um rio gigante, tipo São Francisco, de repente deságua num outro, um pouco menor do que ele, mas aí de repente começa a levar o nome daquele outro riozinho pequeno, né? É meio que isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Pensa aí nos rios caudalosos das histórias das nações, né? A arte grega, as coisas romanas, os persas, aquele tanto de nação que existia, de repente está tudo desaguando dentro de um riozinho que corria há muito tempo de uma famíliazinha, de uma culturazinha pequena, é tudozinha mesmo perto das outras nações, é tudo muito pequeno, e de repente deságua ali dentro. E Paulo está meio que dizendo, agora vocês todos estão entrando para dentro dessa família. E agora o nome que vocês recebem, as promessas que vocês recebem, as heranças que vocês recebem, vêm desse riozinho que vocês acabaram de entrar. E agora todo mundo recebe esse nome e a gente segue, né? Por quê? Como que isso acontece, né? Em Cristo. Essa coisa do em Cristo é uma coisa recorrente na teologia do apóstolo Paulo. Você vai ver falar isso direto na Bíblia, né? Nas cartas paulinas e tudo mais. Em Cristo, de repente, isso aconteceu, vocês juntaram. Agora é um rio só, né? Tá todo mundo junto. É claro, vocês não vão chamar mais povo de Israel, porque até o povo de Israel, aí ele pega coisas dos gentios e pega coisas dos judeus também, né? Por exemplo, ele chega a dizer que, além de não ter um Messias, de não ter esperança, de não ter promessa, eles não têm Deus. Peraí, mas os gentios tinham vários deuses, né? Mas ele está partindo de uma perspectiva judaica aqui, né, das profecias e tudo mais, que os deuses das nações não eram nada, eles não eram Deus.
Então ele está chamando os gentios aqui pelo nome que os gentios costumavam chamar os judeus e os cristãos naquele tempo. Não sei se você sabia, mas os gentios, os cristãos e os judeus naquele tempo eram chamados e acusados politicamente de ateus, né? Porque eles não tinham lá os seus sacrifícios pagãos, aquela coisa de vários deuses e tudo mais. Eles não se prostravam diante dos deuses das nações, dos imperadores. Então eles olhavam para eles e o grande problema deles é que eles eram ateus, né? Vocês são ateus, morra ateu, judeu. Era assim. Você vê um filme de época, o pessoal vai matar os cristãos falando, olha, morre ateu, tal. É desse jeito. E aí Paulo está jogando isso contra eles. Fala, na verdade, vocês eram ateus. A palavra grega que ele usa aqui, a raiz é a mesma. Pô, vocês eram sem Deus mesmo. Vocês não tinham Deus mesmo, de verdade, né? Só que aí ele puxa o povo de Israel também, né? Aquilo que vocês consideram importante, que torna vocês povo de Deus e tudo mais, que é a circuncisão. Do nada ele puxa o fato de que a circuncisão é feita por mãos humanas. Só que essas expressões que aparecem na Bíblia, não é porque o apóstolo Paulo, ou quem está escrevendo lá, queria escrever umas palavrinhas bonitas, fraga. Elas estão lá com muita intencionalidade, a tinta era cara, o papel era caro, ninguém gastava papel à toa ali. Então, assim, se ele escreveu por mãos humanas, aí você vai comparar essa expressão feita por mãos humanas no Velho Testamento, todas as vezes ele está falando sobre idolatria. Ou seja, ele está comparando aquilo que para o judeu era a coisa mais importante que tornava eles povo de Deus e tudo mais, do mesmo jeito que a idolatria. Olha, a circuncisão de vocês, né, que faz vocês um povo especial, também é feita por mãos humanas, igual os deuses de barro que não são nada. Então estava todo mundo sem Deus e sem nada. Vocês tinham promessas, né? O povo judeu tinha promessas e tudo mais. Deus prometeu que ia abençoar através dessa família, ele ia abençoar todas as nações da terra. Mas agora em Cristo, o grande problema, né, e uma coisa que Jesus criticava muito, era um nacionalismo estrito que o povo judeu tinha. Tipo, de não deixar que outras nações, e mais do que outras nações, até um judeu que não era um judeu muito estrito, assim, muito verdadeiro, que não guardava o sábado, não tinha a circuncisão, não tinha uma lista de regras lá, né, que eles tinham assim como, esse é judeu, mas é judeu mesmo. Esse aqui pode entrar no templo à vontade e tudo mais, mas os outros não. E aí tinha a classe de gente que não podia ir de jeito nenhum, né? Prostitutas, pessoas que tinham traído a sua nação e começaram a cobrar impostos, né? Tipo Zaqueu, tipo Mateus, né? Que vai escrever o Evangelho de Mateus depois e tal. É chamado por Jesus para ser discípulo. Tem uma vez que Jesus entra no templo e a gente fica sem entender, a gente acha que o problema era só venda de coisas, né? Mas Jesus entra no templo que Deus ordenou, aquele funcionamento do templo todo, e Jesus trava o funcionamento do templo jogando as mesas para cima, quebrando tudo e tal. E aí ele fala uma coisa que aponta para o problema que Jesus tinha com o templo judaico e com o povo de Israel. Ele falou assim, isso aqui era para ser casa de oração para todas as nações. Ou seja, as nações eram para entrar aqui. O chamado do povo judeu, desse riozinho pequeno que corre do lado de lá, o chamado deles desde o início, lá em Êxodo 19, você vai ver isso, acho que é 19 mesmo, ele fala, vocês são nação eleita, um povo sacerdotal. O que um povo sacerdotal faz, né? Era para que outros povos pudessem ter contato com Deus através de vocês, né? Deus criou o povo de Israel para isso. Parece que eles não estavam cumprindo a missão, né? De alguma forma, mas deu origem a Cristo, e Cristo está meio que se colocando ali no lugar do templo. Falou, não precisa mais do templo, porque o novo local de encontro entre o céu e a terra, porque aquilo ali era chave assim, para o povo de Israel, o templo era o lugar mais importante do mundo, né? Ele está falando, não precisa disso mais. Agora eu sou esse lugar de encontro entre o céu e a terra, eu sou esse lugar que é casa de oração para todas as nações, mas não vai ser mais um lugar local, vai ser um lugar dinâmico, que se espalha por aí. Mais do que isso, vai ser uma pessoa. Em uma pessoa, todas as nações vão poder se encontrar, né, com Deus, vai ter um ponto de contato entre céu e terra. Jesus tinha um problema com esse negócio do templo de Israel ficar se restringindo, então eles tinham meio que uma parede que impedia, né, era um muro de separação, mesmo que separava todos os povos da terra, com a riqueza das suas culturas e tudo mais. Para eles assim, o problema é deles, a gente tem Deus.
o Criador do céu e da terra, e Ele é a nossa salvação, e aí, tipo assim, eles que se danem. E Jesus está querendo unir, dentro das promessas que Deus deu para Abraão, Isaac, Jacó e toda a nação de Israel, para ser espalhada pelo mundo, Ele está querendo quebrar essa barreira que eles criaram. Fala, vamos quebrar essa barreira, porque agora eu quero que esses dois rios andem juntos. E em Cristo, essa barreira é destruída para que ambos os povos possam caminhar juntos. E para que todos os povos da terra também possam herdar aquela herança que Deus tinha prometido lá para Abraão, para Isaac, Jacó e, enfim, para todo o povo de Israel. Tá dando para entender até aqui, gente? Boa? Massa. Então, assim, não é que houvesse gentios procurando asilo dentro do povo de Israel naquele tempo. Porque não tinha. Na verdade, o contrário é que era verdadeiro a maioria das vezes, né? O povo de Israel vivia se metendo em encrenca e procurava asilo nos outros lugares, porque não tinha jeito de sobreviver, né? E até hoje, enfim, é uma realidade, ou pelo menos até 47, 45, não sei, essa era uma realidade maior ainda. Mas Paulo está se referindo a um tema aqui que é central, né, no Evangelho de Jesus e na pregação dele, que é o quê? O reino de Deus. O reino de Deus era habitado pelo povo judeu, porque Deus tinha dado aquelas promessas para que eles compartilhassem e tal, mas é isso, eles habitavam essa coisa chamada reino de Deus. Eles acreditavam, na verdade, porque o reino de Deus era uma coisa que eles acreditavam ser, mas que ainda ia chegar. Era meio que um já e um ainda não. E Jesus, quando ele chega anunciando assim, gente, não sei se vocês já viram, as primeiras partes das pregações de Jesus lá no Evangelho de Mateus é chegado o reino de Deus. Sempre falava o negócio do reino de Deus. O tempo todo, o centro da mensagem dele era o reino de Deus. E quando ele falava isso, não era um assunto novo, não era uma coisa nova que Jesus tinha inventado. O povo judeu já tinha essa esperança, já estava lá nos profetas. Um dia o Deus, né, de Israel, que criou o céu e a terra, vai vir, vai governar e vai reinar nesse mundo. E quando isso acontecer, justiça e paz vão se encontrar e vão se beijar. Porque até então a paz só se estabelece por meio da guerra, do poder da espada, e aí você tem paz, mas sem justiça. E se tiver justiça, vai ser guerra total, não vai ter paz nenhuma. Então, até hoje muitas nações vivem dentro dessa coisa, ou é justiça ou é paz. Mas nesse reino prometido lá nos profetas, você entra lá entra lá, se fosse um site, né? Você vai lá em Isaías 11 e tal, www.isaias.com. Parece que esse reino ele vai tocar mais do que a sociedade, mais do que uma moralidade religiosa. Parece que ele vai tocar a natureza, né? O leão vai comer palha com boi, né? Tem uns negócios muito loucos assim lá, sei lá o que Isaías queria dizer com isso, mas eu tenho certeza que ele está dizendo o seguinte, ó, esse reinado de Deus vai afetar até a natureza. Tudo que foi afetado pelo pecado vai ser resolvido. Esse é o dia do reinado de Deus. Então eles estão sempre falando, naquele dia vai rolar isso, isso e isso. Naquele dia os pobres encontrarão justiça. Naquele dia os cegos verão. E está sempre aquele dia chegar. Então eles tinham, quando Jesus chega, aparece na história ali, né? Quando Deus se encarna na história em Jesus e começa a falar sobre o reino de Deus, já era uma perspectiva que a galera tinha. Pô, o reinado de Deus é um negócio que vem. Ele falou, não vem mais, já chegou. O reino de Deus chegou até vocês. Então, o reino de Deus chegou e é através de mim. Né? Tinha uma figura lá em Daniel capítulo 7, que era o tal do Filho do Homem, que recebe a adoração de todas as nações, ele sobe ao céu, assenta-se à direita de Deus, e as nações o adoram, e ele é um cara de Deus. E aí, assim, de repente Jesus começa a se referir a si como Filho do Homem. Tem gente que fala, por que Jesus fala Filho do Homem? Por que ele usa isso? Ele podia falar Filho de Deus. Mas é porque Filho do Homem era uma expressão do livro de Daniel, que todo mundo conhecia naquele tempo. Então, quando ele falava o Filho do Homem, eles sabiam muito bem ao que ele estava se referindo. Era aquele que ia ser sentado do lado de Deus, nas alturas. Então, o Filho do Homem, você está se chamando de Filho do Homem? Você está dizendo que você é aquele cara lá das profecias? Então é isso, Jesus chega anunciando esse negócio do reino de Deus. É através de mim que esse trem está chegando, né? E Paulo está se referindo ao reino de Deus quando ele está falando sobre a chegada dos gentios para dentro do reino, né? Ou seja, eles chegam como forasteiros, como estrangeiros, eles chegam como refugiados, como quem até então não tinha contato com essas promessas e de repente começam a herdar toda essa promessa aí, né?
Então Israel é um riozinho pequenininho diante disso aqui. Mas nesse ponto da história, que é Jesus, né, todas essas nações vão se desaguar, né, nessa história do reino de Deus, né, que até então era coisa de judeu. Estáveis, né, sem Messias, sem cidadanias, alheios às promessas, sem esperança, sem Deus no mundo e mais um monte de coisa, né? Bom, aonde que isso nos traz agora? Né? Ao lance da unidade com Cristo. É um tema transversal da teologia paulina. Ele está o tempo todo se referindo ao lance da nossa unidade com Jesus para que N outras coisas possam acontecer. Né? Unidade com Cristo. Esse é o tema motor, né? E a única condição da perspectiva do apóstolo Paulo é da verdadeira unidade entre as pessoas. Para que as nações pudessem viver em paz entre si e para que o povo de Israel pudesse viver em paz com as outras nações. O povo que gostava de uma guerra. Até quando não tinha guerra, eles arrumavam a guerra. Então, era isso. Não precisava ter uma união, né, entre essas promessas e tudo isso. Então, ele está dizendo o seguinte: em Cristo, né, no Messias, o tempo todo que você vai nas cartas de Paulo, ele está sempre falando isso. Em Cristo, né, no Messias, em quem, no qual, né, nele, tem sempre nele somos isso, nele aquilo. Paulo tem uma ideia de que, através do batismo, nós fomos unidos misteriosamente com Cristo, de um jeito que, Jesus vem desse riozinho que tinha as promessas de Deus, e Ele quer unir todo mundo ali. Então nós estamos unidos para sempre com Ele por meio do batismo. Era tipo a circuncisão para o povo de Israel. E Paulo, na teologia dele, inclusive, a circuncisão ela é substituída completamente pelo batismo. Ele fala assim, olha, vocês foram circuncidados no coração, não por mãos humanas, mas por uma circuncisão feita no espírito, dentro do coração. E isso aconteceu quando vocês foram batizados. Então, na cabeça do apóstolo Paulo, o batismo torna... Porque o que era a circuncisão? A forma de um judeu se tornar povo de Deus. Então, o que é o batismo para o apóstolo Paulo? A mesma coisa, só que não é mais só para o judeu. É um negócio para todo mundo. Então, por meio do batismo, nós somos unidos com Cristo para sempre e estamos dentro de um mesmo rio que leva o nome de Cristo, que acompanha toda a herança das promessas do povo de Israel. Não só promessas de prosperidade, mais um monte de coisa, né? Mas assim, são aquelas promessas dos profetas a respeito de justiça, né? Especialmente a respeito de paz, né? Que é o tema aqui, alegria, né? O pobre vai encontrar finalmente a sua justiça. Aquele que não tem dinheiro para pagar o juiz, para pagar um suborno, alguma coisa, agora vai ser justiçado de verdade, porque o mundo vai ser habitado por uma justiça perfeita. Justiça, na perspectiva do povo de Israel, inclusive, era isso, né? Era um mundo harmonizado com a vontade de Deus. Justiça e vontade de Deus são uma coisa só. Inclusive a NTLH costuma traduzir a palavra justiça muitas vezes como vontade de Deus, né? Porque é a harmonia perfeita com a vontade de Deus. Então, assim, em Jesus isso está chegando, ou já chegou, nós vamos chegar lá. Então aqui ele está dizendo, agora, porém, no Cristo Jesus, no Messias, vocês que outrora estavais longe, chegaste perto. Mas como? Graças ao sangue de Cristo. E agora sim, para prosseguir, eu acho que é importante a gente necessariamente adentrar esse tema aí do reino e o tema da cruz, porque ele está dizendo que a cruz foi crucial, talvez seja redundante dizer. A cruz foi central para que judeus e gentios, para que essa barreira de separação que existia entre eles pudesse cair e então eles pudessem habitar juntos num mesmo reino. E a ideia bíblica é que esse reino se espalhe e tome conta do mundo, para que a harmonia com a justiça realmente aconteça, né, de um modo universal, né? Então, assim, a gente parte agora para esse tema do reino, da cruz e da paz aí, né? E inclusive, cara, cuidado ao tratar os temas da justiça, paz e alegria como fragmentado.
Ou seja, desapegados aí, né, do tema central que une eles, que é o reino de Deus. Porque justiça pode ser uma coisa, paz pode ser outra, alegria pode ser outra, mas quando se trata desse tema central aí, que é o reino de Deus, que une essas três coisas, ou que pelo menos é o motor dessas três coisas, se espalhando pelo mundo, como os profetas diziam, aí ela faz todo sentido para nós, né? E paz é uma dessas coisas. Paz é uma dessas coisas que são consequências da chegada do reino de Deus nos profetas. E é claro, cada um de nós experimenta isso individualmente nas nossas vidas à medida que a gente encontra essa união com Cristo, né? E aí a gente experimenta essa paz dentro do coração e tudo mais. Mas a ideia é que essa paz não fique só dentro de você. A ideia é que essa paz vai se estender pelo mundo, né? E esse tema da paz não está ali aleatoriamente na Bíblia também. A palavra evangelho, inclusive, não foi inventada pelos evangelistas, né? Evangelho é uma palavra já conhecida naquele tempo. Evangelion, né? Boa notícia, boa nova, era muito usado pelos imperadores daquele tempo, né? Pelos imperadores romanos. Toda vez que nascia um imperador novo, já vinha um documento dizendo, ó, Evangelho de César Augusto, ou seja, boa nova sobre César Augusto. Agora a paz chegou. Agora o reino vai ficar em paz, agora as coisas vão acontecer. Cada novo imperador que vinha, a ideia era essa. Então, quando os evangelistas, os discípulos de Jesus começaram a falar, já não estamos aqui pregando o evangelho de Jesus, era também um tema já conhecido por aquela galera. Pô, então o evangelho, então tem um novo rei, tem um novo reino, tem uma parada acontecendo que é diferente do que a gente já viu até agora, né? A pegada deles era essa. E pax, ou paz, era uma dessas coisas que vinha atrelada ao tema político do reino, né? Naquele povo romano. Tinha a Pax Romana. Quem já ouviu falar desse negócio aí, né? Pax Romana, que é um período da história romana marcado por uma aparente paz e uma prosperidade econômica considerável, né? Que fortaleceu o poder de Roma sobre as suas províncias, né? Até principalmente sobre as mais distantes. A Roma, né? Um negócio que ia lá da Palestina, ia subindo e até lá na Inglaterra, né? Que não era Inglaterra, era a província da Britânia, né? Na época. Então, assim, era uma extensão gigantesca. Pegava o Oriente Médio, pegava a Europa e aquele pedaço ali, tudo ali era Roma. E a Pax Romana era esse período de paz, que começou, inclusive, 27 a.C. E por meio do imperador, que era o César Augusto. A princípio o nome dele era Otávio, tinha um filho adotivo do Júlio César, que também era um general e tal, mas até então era uma república Roma, né? E aí, de repente, velho, arruma-se uma guerra, um tal de... como era uma república, o Império Romano, né, era dividido em vários cantos e tudo mais, e tinha vários governadores, e o filho dele era de um lugar. Mas aí o Marco Antônio começou com uma ideia de unificar uma galera e tal, para formar um reino. E aí o filho do Júlio César falou, não, velho, isso é inaceitável, e aí os dois começaram a brigar. E foram juntando a galera que estava com um com o outro. Inclusive o povo da Palestina estava junto com o tal do Marco Antônio na época. E aí eles ficaram em guerra, cara. Pensa nisso. De repente traçaram uma linha aqui no meio e o povo de cá agora é inimigo do povo de lá. Era desse jeito mesmo. Tipo aconteceu quando a Inglaterra fatiou a África, um monte de nações diferentes assim que de repente estava no mesmo núcleo e tinha que se lidar ali e gerou um monte de guerra civil, um monte de problema. Pois foi mais ou menos assim. Então, assim, tem uma guerra acontecendo. Esses dois proto-imperadores vão se enfrentar. E eles se enfrentam e em 27 depois de Cristo, o filho do Júlio César vence o Marco Antônio. E assim que ele vence, ele proclama, velho, nós tem que fazer um império. Porque o Império Romano tem que ser um só, não dá para essa coisa de república, ficar dividido e tal. Tem que ter um imperador para mandar nessa parada toda e aí vai haver paz. E eles acreditavam realmente na paz do César Augusto. Inclusive, César e Augusto era título, né? Pô, o Augusto, né? O nome dele mesmo era Otávio. E aí ele... Pô, o nome era bem pai, né? Não, mentira, tem algum Otávio aqui. Tipo assim, agora vai ter paz nesse negócio aqui. E o pessoal saiu proclamando essa paz. Mas tinha uma galera que estava com o Marco Antônio. E aí o que ele vai fazer? Ele vai matar esse povo todo? Aí o que ele faz? Ele manda
representantes, embaixadores do César Augusto, para poder reconciliar com ele os reis e os povos que estavam do lado do Marco Antônio. Inclusive o Herodes e o povo de Israel estavam com o Marco Antônio na época, então ele meio que teve que fazer um jogo de cintura lá para poder ser, eu servi o Marco Antônio, ele foi derrotado na guerra, eu queria que simplesmente você me acolhesse nesse império novo e tudo mais. E ele é reconciliado e, enfim, eles todos passam a habitar debaixo desse mesmo império que tem ali na época. E era a Pax, né? Essa é a paz. Agora tem um só governador e as coisas vão, né, acontecer perfeitamente e tal. É claro, né, com o preço dos impostos pesadíssimos para as nações, né, para o povo de Israel, por exemplo, odiava os romanos, mas estava lá, fazia parte do império, né? Eles mandavam em todo mundo. Se eles não quisessem fazer parte do Império Romano, eles simplesmente era massacrado, né? Passavam rolo compressor em cima de tudo ali, né? Essa era a ideia de Pax que eles tinham, né? E é interessante que Jesus, ele fala isso com os discípulos um dia. Sobre essa Pax e sobre esse reino, sobre governos, né? Ele fala o seguinte: vocês sabem que os governantes, os governadores dos povos dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações, né? Ou seja, o poder está todo baseado no poder, no status, na força de governar pela espada. Ou você me obedece ou você morre. Normalmente as pessoas obedeciam, né? Então não será assim entre vocês. Aí, pô, Jesus, você está anunciando o reino, mas vai estar falando que não vai ser assim entre nós? Eu estava até treinando um pouco mais a espada aqui e tal, porque eu estava botando fé que você ia entrar lá em Jerusalém, ia matar o Herodes lá, ia tomar o reino e depois a gente ia tomar as nações, né? Assim que está na profecia. E eles botavam muita fé nisso. Então, assim, os discípulos se decepcionam imensamente com Jesus quando ele entra em Jerusalém e se entrega, né? Pô, você não matou o Herodes, eu pensei que eu estava armado aqui para a revolução, você faz isso, a gente fica, pô, por que será que Judas traiu Jesus e tal? Porque ele estava realmente acreditando que Jesus ia fazer um negócio e Jesus não fez. Aí ele, pô, velho, eu vou na minha força agora, né? Porque Jesus não vai rolar. Então Jesus fala assim: entre vocês que fazem parte do reino de Deus, esse reino que vai tomar o mundo, não vai ser assim entre vocês, né? Ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será esse o que deve servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, né, o primaz aí, que se torne o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem não veio para o Filho do Homem, lembrando, né, aquela figura que vai sentar à direita de Deus. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como único resgate por muitos. Cara, que doido, Jesus inverte a ideia e mantém uma ideia, tem uma continuidade com a ideia de reino que eles tinham, mas tem uma descontinuidade também. Falei, velho, tá certo, vai tomar o mundo, vai ser o governo, né, total, mas não vai ser do jeito que o povo faz aí não, vai ser de um jeito diferente. O Filho do Homem, que vai mandar em tudo, ele não vai mandar em tudo porque ele é fortão, poderoso e ele vai impor a parada, não. Vai ser através do serviço. E entre vocês não vai ser assim. E ele é o maior exemplo disso, porque, pensa, né? Quem é que realizou o maior ato de serviço em prol da humanidade, né, senão Jesus? Porque na cruz ele está levando essa palavrinha que eu acabei de dizer aqui no limite máximo da sua prática. Ele leva essa palavra a sério, né? Os evangelhos, eles fazem questão, inclusive, porque, enfim, os evangelhos foram escritos depois, né? Não eram biografias que eram escritas enquanto acontecia. Os evangelhos vão ser escritos depois. Então, os apóstolos que escreveram o evangelho, eles já escreveram dessa perspectiva do reino de Deus. Estou mostrando como Jesus se tornou o rei do mundo, como Jesus se assentou à destra de Deus, como é que Jesus foi para o trono. Então, eles não estão escondendo as peripécias, os sofrimentos do Messias. Pelo contrário, eles estão expondo eles, mas eles estão expondo de um jeito que parece uma caminhada, um desfile real em direção ao trono, né? Eles fazem questão de evidenciar
né, a vitória de Cristo do ponto de vista do reino de Deus. Eles estão mostrando Jesus caminhando do Gólgota até a cruz do Calvário como se fosse um desfile real. O jeito que eles narram isso parece um desfile real. Parece que ele está indo sentar no trono mesmo, né? Eles falam de vestes reais. Pô, se fosse um símbolo de derrota na perspectiva deles, não teriam falado isso. Jesus foi vestido com vestes reais, o pessoal rasgou as vestes dele e tal. Eles falam que foi colocada uma coroa na cabeça dele. Os judeus não tinham essa estratégia emocional de olha como ele sofreu, coitado. A gente acha que é assim, né? Nossa, quebra o galho de Jesus, ele sofreu tanto por você, né? E tal. Os judeus não têm isso. Para eles, sofrimento, é coisa de gente fraca. É isso. Então, para os evangelistas terem colocado, descrevido, né, que tinha uma coroa na cabeça de Jesus, ela era de espinhos, mas tinha uma coroa, né? Para eles descreverem que tinha vestes reais e que o pessoal ficou zombando, né, ovacionando ele ali e tal, tem um motivo muito claro para isso estar aqui, né? Porque para os leitores daquele tempo, eles simplesmente leriam dizendo, tá vendo como é que ele foi derrotado? Por isso que ele não era o Messias. Então eles estão meio que provando que ele não era o Messias, mas ao mesmo tempo tentando provar que era, né? Mas por quê? Porque eles estão analisando agora da perspectiva que Jesus ensinou para eles ao longo de 3 anos caminhando com eles. Olha, ele está caminhando, olha só que legal. É colocado uma coroa. Mas a coroa, do ponto de vista do reino de Deus, ela é de espinhos. Por quê? Porque ele está servindo. Ele está fazendo um sacrifício em prol da humanidade, para que o mundo possa ser purificado, perdoado por Deus, para que a barreira de separação entre o povo judeu e o resto da humanidade seja quebrada e para que nele seja feito um novo povo. Então ele está praticando ali um ato de serviço, né, religioso e espiritual diante do templo de Deus. Não era nem do templo que era figura do reino do céu, né? Pelo contrário, era a própria figura, aquilo do que o resto era sombra, estava acontecendo ali de verdade. Então ele vai nesse desfile real ali, com vestes reais, tem uma elevação, e de repente ele foi elevado na cruz. Olha que doido, né? Eu lembro os meninos fazendo um experimento Marcos recentemente, e levantando Jesus ali naquela cruz, e essas coisas foram me lembrando e me tocando. Caraca, mano. Eles estão descrevendo a cruz como se fosse um trono. A cruz é o trono onde Jesus está se assentando. E você não consegue ver isso a não ser que você enxergue da perspectiva que Jesus está ensinando aqui. Entre vocês não será assim. A pax do reino de Deus é diferente da forma como o mundo domina. Enquanto os homens dominam pela espada e pela força, né, o reino de Deus ele chega através do amor, ele chega através da entrega, ele chega através do serviço, né? Vocês estão sendo chamados para isso, vocês estão proclamando alguém que é servo de todos, né? Servo de todos os irmãos, né? Enfim, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, inclusive, que na cruz Jesus está derrotando, né? Triunfando sobre todos os poderes do mundo. Pô, como assim? Por que o apóstolo Paulo acha que aquele momento da derrota é o momento em que Jesus está vencendo? Porque ele está analisando da perspectiva do reino de Deus. E isso era uma coisa nova para os discípulos, porque pelos profetas, beleza, velho, o Messias vai vir, vai detonar geral, vai destruir todo mundo. Mas Jesus está falando, não, vai ser diferente. Vai acontecer tudo que está ali, mas vai ser diferente do que vocês esperam, né? E aqui, né, no texto de Efésios, essa pax, esse momento da destruição do muro de separação e essa união está acontecendo graças ao sangue da cruz, né? E isso aconteceu graças ao sangue da cruz. Vocês que estavam longe foram aproximados graças ao sangue de Cristo. Foi esse sangue que aproximou vocês. O sangue de Jesus ali na cruz, gente, é Jesus igual o César Augusto, de repente se assentando no trono e dizendo, agora a paz vai reinar nesse mundo. Então, da perspectiva do reino de Deus, ali era o momento da entronização real do Messias. É ali que o Filho do Homem está se assentando à destra de Deus. Muita gente pode dizer, não, grandes coisas, né? Mas, da nossa perspectiva, da perspectiva cristã, ali é o dia que a revolução começou, cara.
É ali que os poderes desse mundo foram derrotados. Jesus derrota a morte ali, de modo que a força da espada não tinha mais poder sobre os cristãos, porque se você não me obedecer, se você não me adorar, eu vou te cortar. Ele, tá bom. Entende? A morte já não era mais uma ameaça para essa galera. Então eles vão avançando o mundo, porque o último poder que existia para poder dominar o mundo não era mais um poder sobre eles, né? O medo, a ameaça, pra gente que é cristão, tá tudo de boa. Eu vou juntar com Jesus e é nós, né? E se eu sobreviver, eu vou continuar na missão, porque eu sou Jesus aqui na terra agora, né? Só começa a chamar eles de cristinhos, e o apelido pega e a gente é chamado assim até hoje, né? Cristãos. Então, assim, aqui no texto de Efésios, essa pax é conquistada exatamente ali. É meio que um já e um ainda não, né? O efeito disso em nós é que nós chegamos aonde a gente precisava chegar. Nós chegamos à paz, nós encontramos a paz. Jesus não fica ali naquela cruz, ele ressuscita no terceiro dia. E o único motivo para o cristianismo ter existido no meio de uma nação aversiva, que era o próprio povo de Israel, ao cristianismo, e depois de um império inteiro aversivo ao cristianismo, que era o Império Romano, o único motivo dessa galera ter entregado a vida ali, para morrer, cara, fosse simplesmente uma mentira, né, elaborada ali para as coisas darem certo, cara, não teria chegado até aqui, né? Então Jesus ressuscita mesmo, e a gente acredita nisso. E se Jesus não ressuscitou, a gente está perdendo tempo aqui. Essa é a perspectiva bíblica, né? Então, a gente já chegou onde a gente tinha que chegar. A gente chegou na paz, a gente conquistou o cume das coisas. Pô, mas eu tenho tanto sucesso profissional pela frente para me alcançar ainda e tal. Cara, mas se o seu sucesso profissional, a sua, né, seja lá quais forem os seus objetivos, forem grandes demais perto disso, cara, ainda são ídolos. Porque Cristo é tudo aquilo que a gente precisava. Estar nele é tudo que a gente precisava. E a gente experimenta essa paz, a gente vive os valores, né, dessa nação que está em paz. A gente acredita realmente na paz. A gente acredita que Jesus está reinando sobre o mundo, embora a gente não veja isso claramente em alguns momentos, mas a gente fala, cara, ele reina. E não é aquele papo de, ele reina no meu coração. Não, eu creio que ele reina sobre o mundo, fraga. E sobre o meu coração, o mínimo que eu tenho que fazer é reconhecer e viver o que ele me ensinou sobre paz, sobre perdão, sobre amor. E assim as coisas vêm. E elas não vêm só porque eu estou cooperando. Deus me deu a honra de poder cooperar com isso. Mas se eu não cooperar, vai vir assim mesmo, sabe? A gente pratica a paz, né? Você pode experimentar esses efeitos práticos da paz, né, no seu dia a dia. Pensa no perdão, velho, que é uma coisa mais poderosa do que isso, né? Libertadora. Tinha uma demanda ali, mas de repente você, tá perdoado, acabou, não tem dívida mais. Tinha alguém que estava me devendo recentemente, uns negócios que foi feito lá na igreja e tal. Aí de repente eu cheguei nessa conclusão, tava todo mundo assim, como que a gente vai fazer essa pessoa pagar o que a gente, entregar o que a gente pagou? Eu falei, eu sei, cara, vamos perdoar. Mas é 1000 e tanto de... Amém, vamos perdoar. E aí quando falou, acabou aquela tensão, a paz reinou no coração da galera que estava invocada por isso e no pessoal de lá. Eu falei, cara, quando vocês conseguirem e tal, fazer tudo isso, cara, usa o dinheiro para resolver os problemas que vocês têm tido aí e tá tudo certo. E tamo junto, sabe? Porque o perdão é um poder cabuloso dentro do reino de Deus. É poderoso isso. O amor, né? Você ceder para que a paz realize, a paz reine, isso só você como cristão tem condição de fazer, cara. Porque nós acreditamos realmente num Deus da paz, né? Em Cristo não tem mais essa barreira social, de gênero, cultural e tudo mais, porque em Cristo acabou esse trem, né? Lá em Gálatas está falando isso, né? Não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, mulher, todos são um em Cristo. Então, assim, para concluir, aspectos práticos aqui, né? Para lidar com essa questão da unidade, né? A paz, a gente precisa praticar ela como uma disciplina espiritual, tá? É meio que uma coisa sinérgica.
Deus fez, é Ele que vai realizar e Ele vai conduzir a obra que Ele começou, Ele vai terminar até lá no fim. Mas Ele te chamou na responsa de praticar a paz também. E a responsabilidade sua, e aí junta as duas coisas aí, a soberania divina e a responsabilidade humana nessas duas coisas. Né? É um exercício, ele é um drama. É tipo o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, falando assim, olha, vocês morreram com Cristo e foram ressuscitados com Ele. Essa é a realidade teológica da vida de vocês. Portanto, agora, considerai-vos mortos para o pecado. Como assim? Mas eu já não morri? Sim, mas aí você precisa se considerar morto mesmo. Porque tem jeito de você ser um ressuscitado que não acredita em nada disso e vive como se não fosse. E muitos cristãos vivem como se não fosse. Nós somos o povo da paz. Nós somos o povo da Pax Christi. Mas a gente vive como se não fosse muitas vezes. A gente tem guerras entre a gente, quase que a gente se devora. Por causa de questões teológicas, por causa de barreiras denominacionais, por causa de um monte de coisa. A gente não tem mais aquele problema judeu de, vamos ser aceitos aqui ou não vamos, a gente tem que praticar isso ou aquilo. Mas a gente criou outras barreiras, a gente tem outras barreiras que precisam ser vencidas. Entre nós, nos probleminhas pequenos, há problemas um pouco maiores também, que não vão ser resolvidos e a gente precisa aprender a andar em paz. Então, assim, considerem-se povo da paz. Vocês que já receberam a paz. A paz é uma coisa que já foi feita por Cristo na cruz. Vocês creem nisso? Agora, pela fé, nessa Pax, como uma nova humanidade feita ou refeita ali em Cristo, a gente precisa andar na paz. É tipo Paulo fala, assim como vocês nasceram do Espírito, agora andem também no Espírito. Está na hora. Assim como vocês são povo da paz, agora vão andar na paz. Seguir a paz com todos. Lá em Hebreus fala, e sigam a paz. É uma responsabilidade. Como? No exercício da unidade. O ponto principal do texto aqui hoje é que Deus em Cristo, criou em Cristo uma nova e única humanidade que substituiu essas duas humanidades pré-existentes, que é judeus e gentios, mas também outras barreiras que a gente possa ter aqui, batistas e presbiterianos e anglicanos e mais um monte de coisa. E mais outras, porque o povo de Deus hoje no Brasil é bastante dividido por questões políticas, inclusive. E a gente quase que não se considera irmão. Alguns chegam a dizer, não é meu irmão em Cristo mais, porque ele acredita naquilo ali. E a gente tem um desafio gigante. Nós não somos o povo da paz. Tá certo que alguns evitam a paz, e Paulo chega a falar isso, tem uns irmãos que são um pouco mais fracos e eles acham que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Beleza, ele não faz isso para Deus. Então acolha ele também. É diferente. Às vezes a pessoa está errada e você está certo. Beleza, mas você vai acolher assim mesmo, porque nós somos o povo da paz. Talvez a gente não enfrente esse problema hoje, étnico, mas a gente tem vários problemas culturais cabulosos assim hoje em dia, que são as nossas divisões. Se as nossas igrejas estão divididas por quaisquer linhas raciais, culturais, teológicas, políticas, especialmente, Paulo diria que tem um problema sério com a nossa compreensão do Evangelho. Ele iria dizer que a gente carrega um problema na nossa compreensão do Evangelho de Jesus. Eu acho que vocês não andam em paz. Tem um trem errado aí. Se Paulo baixasse aqui em 2018, não, tem um problema seríssimo aqui. A Pax de vocês está em Cristo. Vocês estão depositando esperanças nos reinos desse mundo. Tem um problema sério com vocês. Vocês estão chamando de Messias alguém que, peraí. E o outro lado também, porque não chama de Messias, mas quase que tem uma esperança messiânica também, tem um problema sério. Cancela. Gente, quanta gente adora o pensamento de Paulo, não chega nem perto de levar a sério isso que ele está falando. Ele falou, eu vou levar a sério esse negócio da unidade aqui. Por quê? Porque levar a sério o negócio da unidade envolve você perder, Você entender que a sua tradição não é a melhor do mundo, que é uma só no meio de um rio caudaloso da existência e tudo mais, Aceitar ser uma família com gente que você nem considera irmão, que você não queria que existisse na cristandade e tudo mais, Mas você faz parte, você está dentro desse mesmo reino. Então a unidade é uma responsabilidade cristã, é um movimento sinérgico. Deus e nós,
precisa de intencionalidade. Lá em Efésios 4, de 1 a 6, diz o seguinte: portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico que vós andeis de modo digno para o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, dessa paz que já foi. Agora eu quero que vocês se esforcem, veja, é um esforço, se esforcem para procurar cuidadosamente manter a unidade. Não é fácil, velho, manter a unidade não é fácil. Não é um deboísmo, não é um simplesmente aceitar, não está todo mundo certo, não. Mesmo com discordância, manter a paz não é fácil, né? Há um só corpo e um só espírito. Da mesma forma que há uma só esperança para a qual nós somos chamados. A esperança para a qual nós somos chamados é uma só, ou seja, não inventa moda, não adota esperanças paralelas. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Veja, a unidade está baseada em umas coisas que a gente considera essenciais e inegociáveis para que nós continuemos parte do reino de Deus, né, e não abandonemos esse reino. E aí a paz reina, né? Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. É fácil manter isso? Não. Tem uma máxima anglicana que a gente... não é nem anglicana, mas a gente adotou como parte daquilo que a gente acredita, né? No essencial, unidade. Vocês acabaram de ver aqui. É um só Deus, um só batismo, um só Senhor, uma só fé. No essencial, nós precisamos ser unidos. Todo mundo tem que pensar igual, tá? Isso não é totalitarismo, não. Isso é reino de Deus. No não essencial, liberdade. Paulo fala isso, né? Em Romanos. Há uns que considerem um dia mais sagrado que o outro, outra pessoa, né, acha que todos os dias são iguais. Cada um deve estar absolutamente convicto em sua própria mente. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é nem teologia, nem filosofia, nem política. Ou melhor, é a política de Jesus. É política sim, faz parte. Mas ele não é resumido aos ideais políticos desta era. Entende? Ele não é resumível a nada disso. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, assim, unidade é um objetivo constante que a gente precisa abraçar o tempo inteiro. E a gente pode exercitar nas coisas mais práticas, né? Talvez aqui, às vezes tem uma divergência. Aonde que a gente deveria fazer o encontro? Eu acho que tinha que ser em tal lugar. E tem gente que é assim, tão individualista, né? Não, eu junto um outro grupinho, daqui era tão melhor, né? Não, podia fazer lá, porque lá é o ar livre e tal, não sei o quê. E de repente, começa a juntar aquilo ali, mas por que não abraçar a unidade? Falou, velho, tamo junto, vamos fazer mesmo sem querer, vamos juntar todo mundo naquela sala ali, vai abafar e tal, mas pelo menos não tem um sol na moleira aqui, não, pelo menos nós estamos ouvindo o Evangelho. Cara, não é só um otimismo, entende? Não é só ser mais otimista com a unidade, ou com a opinião da maioria. Tem a ver com perder, com ceder pela paz, para que a paz reine. E a gente treina aqui para que no mundo isso possa acontecer também. A gente ser mais coletivo, né? Pensar mais no coletivo, né? E a paz precisa ser, por último, um constante motivo de oração da igreja. Quer um motivo? Jesus orou para isso, né? E nós oramos em unidade com ele. Na igreja anglicana a gente tem muito essa coisa, nós estamos intercedendo junto com Jesus pelo mundo, né? Então assim, o que ele ora? Eu não oro somente por esses discípulos, Pai, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da mensagem deles. Ou seja, Jesus estava orando por você, né? E eu. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia. Quando eu e você somos um, o mundo começa a crer mais nessa mensagem, nessa paz de Cristo. Ore pela unidade todo dia, cara, ore por isso. Tem uma oração no livro de oração comum que eu queria terminar orando ela aqui. E queria que você inclinasse sua cabeça. Se você concordar, diga amém. Deus do universo, Senhor do futuro, que nos chamaste a ser igreja,
Ajuda-nos a pôr de lado aquilo que nos divide e a ver as nossas diferentes tradições não como sendo obstáculos à unidade, mas dons que nos enriquecem uns aos outros. Liberta-nos do mau hábito de te servirmos separadamente. Permite que nos aproximemos da imagem de Cristo, cujos braços amplamente abertos sobre a cruz abrangem o mundo para lhe dar vida. Ajuda-nos a amar e a servir a humanidade, promovendo a justiça, resistindo ao mal e proclamando Jesus crucificado e ressuscitado como nosso juiz e nossa esperança. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês. Deus abençoe demais.